Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma quinta-feira, dia 11 de junho de 2026, né? Hoje começa a Copa do Mundo. Então hoje fecha uma janela, né? Qual a janela que fecha? Do prazo, basicamente, da pré-campanha. A maior parte das pessoas, infelizmente, não vão estar prestando atenção em nada até o dia 19 de julho, porque esse é um evento que para o mundo todo. Eu sei que tem pessoas que vão escrever, eu não ligo. Tá bom, nós não ligamos, mas nós somos uma pequena minoria, né? Isso significa que todos os escândalos políticos, as revelações que têm que surgir, as delações, etc, 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 estão basicamente adiadas lá para o dia 20 de julho, uma segunda-feira, um dia depois da Copa do Mundo, né? Tanto aqui quanto em outros países, né? Isso significa então que quando voltarmos também, né, dia 20 de julho, basicamente começa a campanha ali. Embora oficialmente ela só vai começar no início de agosto, né? Extraoficialmente a campanha mesmo começa no final de julho, quando então já vão estar até definidos os candidatos, né? Então a gente tem aí mais ou menos 38 dias, que é aquele período final ali dos 100 dias, mais ou menos, que eu disse, 100, 120 dias, que muita água vai rolar embaixo dessa ponte. E o que está acontecendo nesse período? Os Estados Unidos voltaram a atacar pesadamente o Irã e nós vamos ter duas mudanças fortes aqui na América do Sul também. A primeira delas é a Keiko Fujimori, que está vencendo as eleições peruanas. Eu digo está vencendo, mas todas as projeções já apontam a vitória dela, com mais ou menos meio ponto de diferença, porque até o Johnny ficou bravo, faltam 2% apenas para serem apurados, e desses 2% são quase todos redutos dela, né? Onde ela é muito forte, onde ela tem mais de 70% desses votos. Então, de 2% aí, você pode colocar 1,4 vai tudo para ela e 0,60 para o Sanches lá. Então ela vai vencer as eleições, né? Agora, a esquerda vai segurando, o sistema vai segurando a apuração, porque são redutos fora do país. São eleitores do Peru, né, eleitores peruanos que estão em outros países do mundo. Então ela vai vencer, já é uma pauladinha no Foro de São Paulo também, porque a Keiko é da direita, né? Agora, a maior delas, nesse período dos 100 dias que eu estou dizendo para vocês, vai ser o Abelardo El Tigre Prieja, né? Que é o Nayib Bukele da Colômbia, um dos caras de direita mais linha dura que já surgiram aqui na América Latina. Olha, e vou ser sincero com vocês, doa a quem doer. Ele é muito mais linha dura do que o próprio Donald Trump
e do que o Jair Bolsonaro. Lá estão chamando ele de El Tigre, porque ele é, né, vamos usar a linguagem midiática. Ele lá é ultra extrema direita, né? A mídia já chama ele de ultra extrema direita. É um cara realmente linha dura total, total, total. Acho que ele é até mais duro do que o Nayib Bukele, porque ele já está falando em várias prisões na Colômbia, do tipo do Secote. Os traficantes estão desesperados com ele lá, né, os cartéis lá de Medellín, os cartéis da Colômbia. Por quê? Porque ele é o cara que vai acabar com todos eles. Ele está, né, estudando há muito tempo o modelo do Nayib Bukele. Para vocês terem uma ideia, né, ele oferece um perigo tão grande para essas gangues lá da Colômbia que ele está fazendo os comícios dentro de uma redoma de vidro à prova de balas e usando 2 coletes à prova de balas, um mais fino embaixo da camisa e outro maior, como os policiais, por fora da camisa. Então esse é um verdadeiro super-herói da América Latina, Abelardo El Tigre Espriella, que é a nossa próxima cartada pesadíssima contra o Foro de São Paulo. A Colômbia tem um peso muito maior no jogo político sujo da esquerda socialista aqui na América Latina do que o Peru. Então isso aí, por exemplo, no quesito ânimo do Lula, por exemplo, né? Ele pode ter um ânimo um pouco maior se, né? Mas não vai acontecer. Se o Ivan Cepeda, que é o candidato do Petro, né, do Gustavo Petro, das Farc, ele vencesse. Mas ele está 9 pontos atrás na pesquisa da Atlas Intel, que é um instituto que tem um pezão dentro da esquerda, né? Veja aí o que aconteceu aqui com a pesquisa deles, que foi impugnada no nosso TSE, né? Que estavam mostrando o tal do áudio lá do Flávio Bolsonaro, que não dizia nada com nada, né? O PT queria jogar essa conta nos ombros do Flávio, né? Foi impugnada a pesquisa, a mesma empresa fazendo a pesquisa lá na Colômbia, e o Ivan Cepeda tá quase 9 pontos atrás do Abelardo. E as eleições lá é dia 21 de junho, né? A gente está exatamente a 10 dias cravados, não vai dar tempo de tirar essa diferença, até porque se bobear, quando abrirem as urnas, ela é maior, né? A gente já sabe como funcionam esses institutos. Então isso aí está deixando o Foro de São Paulo em caráter desesperador, desesperador. E a Colômbia sempre foi uma parceira maior dos Estados Unidos do que o próprio Brasil, quando a gente começa a observar as últimas 3 décadas, né? Teve o auge ali com o presidente Ivan Duque. Eu lembro que em 2016, né, quando entrou 2017, né, teve a eleição, o Trump venceu e tinha aquele secretário que era o general James Mad Dog Mattis, né? O famoso Mad Dog, o cão louco. O general James Mattis esteve aqui na América do Sul e foi até a Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro, e fez uma visita rápida, mas na Colômbia eles fizeram várias reuniões. A Colômbia já era, né, um grande parceiro dos americanos aí nos últimos 30 anos, mudou por conta dessa história da braçada forte que os globalistas deram aí nos últimos 4, 5 anos, né? De 22 para cá, basicamente, né? Ou melhor, de 20 para cá, né? Quando teve a eleição nos Estados Unidos, eles deram uma abraçada muito forte, começou a reverter com a eleição do Milley, né? Aí veio o Trump e aí acabou a oportunidade, a janela de oportunidade deles fechou, né? E a gente sabe que pode demorar para voltar, afinal eles têm que refazer todos os planos, jogaram a agenda deles lá para frente. Mas essa paulada forte aí no Foro de São Paulo, que vai ocorrer nos próximos 10 dias, eu vou ler uma matéria aqui da CNN Internacional para vocês, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo o Foro de São Paulo cambaleando, né? Praticamente convalescendo, né? Na UTI política. Isso me deixa muito feliz, né? Graças a Deus, esse grupo nefasto está indo embora, está ficando para trás aqui na América Latina, né? Eles nunca vão sumir,
mas eles vão ficar pequenininhos, né? Ó. Então a matéria da CNN International diz o seguinte, ó, a Atlas Intel. Abelardo de la Espriella lidera segundo turno das eleições na Colômbia, com 52,2% dos votos, enquanto Ivan Cepeda, governista, possui 44%. São quase 9 pontos de diferença a 10 dias das eleições, né? O candidato Abelardo de la Espriella lidera as intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial da Colômbia, segundo o levantamento da Atlas Intel divulgado ontem, terça-feira, dia 10. De acordo com a pesquisa, Espriella tem 52,2% das intenções de voto, enquanto o senador e candidato do presidente Gustavo Petro, Ivan Cepeda, aparece com 44%. Outros 2,6% afirmaram que pretendem votar em branco. Já 0,1% disseram que vão anular o voto ou não comparecer às urnas, enquanto 0,7% não souberam responder. A gente percebe que eles têm uma baixa, digamos assim, adesão ao branco nulo e também ao não comparecimento, né? É baixo. O povo colombiano é bem consciente politicamente. Quer dizer, tem os que votam aí nas Farc, né? 44% é muita coisa. Vamos esperar abrir as urnas para ver se é tudo isso que a Atlas Intel está dizendo. Agora, teve uma situação ontem na Colômbia que eu até postei lá nos nossos grupos do Telegram. Veio uma notícia dizendo que o Gustavo Petro, mas isso aí é um golpezinho da esquerda que eu vou explicar aqui. Veio uma notícia dizendo que o presidente Gustavo Petro tinha sido suspenso da presidência da República. Eu não sei como eles fazem isso tecnicamente lá na Colômbia, porque pegaram ele, fez uma campanha para o candidato dele. Lá o presidente não pode fazer campanha, não tem reeleição, né? Na Colômbia o presidente não pode fazer campanha para algum candidato. Então pegaram ele fazendo lá uma divulgação para o Ivan Cepeda, suspenderam ele. Só que por que eu estou dizendo que isso pode ser um golpezinho da esquerda? Quem pediu a suspensão até foi uma deputada do próprio partido dele, do presidente, né? Aí torce o cérebro, porque as pessoas falam, mas como que uma aliada dele, uma deputada lá da própria esquerda, pediu a suspensão dele? Mas isso tem um fundamento. E qual que é? Nesses 10 dias em que ele está suspenso até o final do período eleitoral, né, às 17 horas do domingo, dia 21 de junho, pelo fato dele estar suspenso, ele vai poder ficar fazendo campanha para o candidato dele, que é o Ivan Cepeda, né? Então eles fizeram uma jogada que para ele, nesses últimos 10 dias, interessaria muito mais fazer a campanha do que propriamente dito ficar exercendo a presidência e assinar decretos, essas coisas, né? O papel do presidente. Ele prefere fazer campanha para dar continuidade ao projeto deles, né? Que é envolvido aí com as Farc, continuarem no poder. Então teve essa situação aí que a princípio a gente achou, olha, o Gustavo Petro tomou uma paulada, foi suspenso, né? Mas não é não, eles fizeram de propósito, justamente para ele então, suspenso do cargo 10 dias, ele ficar aí fazendo campanha para o candidato dele. Como ele já está suspenso e não é o presidente em exercício, tecnicamente falando, né? Então ele pode fazer essa campanha para o candidato dele. Então eles fizeram isso de propósito, né? De propósito, eles preferem ficar aí fazendo campanha do que liderando, né, sendo presidente nesse, digamos assim, últimos 10 dias, né? Então, aí tem uma outra matéria também que veio do G1, uma semana após a votação, um candidato apoiado por Petro, que eles demoraram ainda para reconhecer o resultado, né? Eles ficaram dizendo que não, que eles tinham sido roubados. Imagina, né? Seria exatamente o contrário, né? E demorou para resultar. O Ivan Cepeda demorou para reconhecer que ele realmente estava em segundo lugar. E por que isso aí? Vamos lá, por quê? Vamos explicar por que também eu estou achando que o Abelardo tem muito mais votos. Porque nas campanhas do primeiro turno, o Abelardo estava colocado em segundo lugar, né, com 4 pontos abaixo do Cepeda.
E o que aconteceu? Isso era campanha até o último dia ali. Né? Até o último dia, eu não sei se são 2 dias antes ou 3 dias antes que eles limitam a pesquisa. Aqui acho que é 3 dias, né? Na última quinta-feira antes do domingo não pode mais aparecer pesquisa e acaba a campanha. Eu não sei qual é o prazo lá. Mas a última pesquisa dizia que o Abelardo ia perder de 4 pontos, ia ficar em segundo lugar e o Ivan Cepeda ia passá-lo, né, com 4 pontos de diferença. Né? 4, 4,5, uma coisa assim. E quando abriram as urnas, o resultado foi exatamente o contrário. Era o contrário. Ou seja, quem estava com vantagem de 4, 4,5 era o Abelardo, enquanto o Ivan estava em segundo. Ou seja, mais ou menos 9 pontos de erro das pesquisas. E pesquisa não tem margem de erro de 9 pontos percentuais. Não é? Então é isso que deixa a esquerda com muito mais pavor, porque agora eles estão dizendo, né, eles já estão ajudando o Ivan Cepeda e a esquerda. O Instituto de Pesquisa, né, ele força a barra sempre para o lado da esquerda. Né? E ainda assim o cara está 9 pontos na frente, então pode ser que quando abram as urnas e a gente veja o resultado, o cara esteja 15 na frente. Né? A gente não sabe, por conta de todo esse erro, vamos usar essa palavra erro entre aspas, né, do primeiro turno, né, que depois o candidato demorou uma semana para reconhecer ainda, né? E até agora o Gustavo Petro, que é o padrinho político, né, do Ivan Cepeda, do mesmo grupo político, das Farc, da esquerda radical, até agora ele fica xingando, dizendo que não reconhece o resultado, fica tuitando lá, escrevendo um monte de bobagens. É por isso que ele foi suspenso aí 10 dias, mas é suspensão que para ele é uma vantagem por conta disso que eu expliquei para vocês. Ele vai usar esses 10 dias para fazer campanha, só que tem uma outra cartada forte aí. A campanha dele é um queima-filme pro cara. Por quê? Porque ele está com baixa popularidade dentro da Colômbia, né? Tentou enfrentar o presidente Donald Trump no primeiro dia do Trump. Vocês lembram disso? Que o Trump estava devolvendo um avião de imigrantes para a Colômbia e ele não quis aceitar. Aí o Trump deu uma paulada dizendo: olha, eu estou sancionando o Congresso inteiro e todo o governo, cancelando o visto de todo mundo, sancionando economicamente todo mundo aí. Nossa, eles tomaram uma na testa, né? Que aí ele correu lá, não, pode mandar o avião, agora eu aceito o avião, né? Recuou de maneira feia. E desde esse recuo, né, ele quis mostrar força, o Petro, contra o Trump, e ele não tem essa força. Desde esse recuo, ele caiu mais ainda em credibilidade com o povo colombiano. E foi ficando cada vez pior, porque eu também imagino que a situação econômica na Colômbia talvez é similar ao que ocorreu no Brasil aí com a volta do Lula, né? Contas arrombadas, né? Déficit público lá em cima, impostos escorchantes. A gente sabe qual é o cardápio, né, que eles oferecem para a população. É o mesmo. A agenda e o cardápio oferecido é sempre o mesmo em todos os países em que essa força política medonha governa. Né? Então é assim, ele foi perdendo credibilidade, e se bobear, se ele usar esses 10 dias que lhe restam aí, até o dia 21, para fazer campanha para o candidato dele, que é o Ivan Cepeda, ele vai tirar ainda mais pontos do Ivan Cepeda. Vocês lembram? Aconteceu aqui no Brasil, né? Eu lembro que aquele candidato em 2016, né, quando a Dilma estava em baixa muito grande, né, a imagem dela estava arranhada, e tinha um apoiador dela lá no Rio de Janeiro, que era o Eduardo Paes, né, ele não quis aparecer com a Dilma na campanha do segundo turno, embora fosse apoiado, né, embora seja apoiado, eu não quero aparecer com a Dilma e com o Lula, porque era queima-filme, né, ia tirar votos dele, ao invés de agregar, né. E aqui na Colômbia é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então vai virar logo, vai ser uma cartada forte contra o Foro de São Paulo, não tanto quanto será com o Brasil em outubro, né? Mas aqui a gente está falando de primeiro semestre e o fim daquele período que eu disse para vocês, dos mais ou menos aí 100 dias, né? Que
o Trump está atrasado, né? Ele tem que resolver. Aí ele foi enrolado pelo Irã, né? O Irã conseguiu arrastar aí as tais negociações por um prazo acima do que o Trump estava contando, né? Ele queria estar com um acordo pronto, assinado, bonitinho para o dia 4 de julho. Mas isso se houvesse acordo, né? Se realmente fosse sair o acordo. Agora que não saiu o acordo e ele está sapecando a infraestrutura iraniana, né? Está atacando. Eu tenho postado sobre esses ataques aí lá nos grupos do Telegram, né? Depois que os iranianos derrubaram aquele helicóptero Apache. Talvez ele, com ataques realmente pesados, não sei se ele vai conseguir botar essa trupe iraniana para assinar o acordo. Eu acho muito difícil, né? Aí vai extrapolar o período aí dos 100, 120 dias. Talvez o Trump não consiga, então, olhando pelo lado do Oriente Médio, né, ele não consiga entregar um mundo um pouco mais em ordem no dia de 250 anos, é um dia muito importante, 250 anos da independência norte-americana, 4 de julho de 2026, né, que vai ter toda a mídia lá nos Estados Unidos, porque a Copa, embora ela seja em 3 países, né, a maior parte desses jogos é nos Estados Unidos. E eu vi que a partir das quartas de final, ou seja, já entrando no mês de julho, a Copa vai ser toda praticamente nos Estados Unidos. Não vai ter mais nada no Canadá e nem no México, né? Os últimos jogos, né? São, me parece, 108 jogos ou 104, eu não tenho certeza, e 68 desses jogos, a grande maioria, são nos Estados Unidos. Então é isso, gente. Ó, muito obrigado a todos. Eu agradeço imensamente aqueles que colaboram com o canal. Por favor, ajude o canal. Volto amanhã, né? Uma boa semana para todo mundo. Amanhã estarei de volta. É isso aí. Valeu. Tchau. Grande abraço a todos. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.